Bom dia, turma. Vamos iniciar agora a nossa aula de inglês. Deixa eu explicar para vocês como é que vai se dar a dinâmica das nossas aulas de inglês. Eu vou estar dando aula de forma presencial e eu vou estar postando alguns vídeos no momento que eu estiver dando aula, tá bom? Porque eu vou fazer dessa forma. Como é um idioma diferente, o idioma inglês é muito complicado. Às vezes eu falar durante a aula, né? Se fosse ao vivo, por exemplo, aí vocês talvez não conseguiriam entender alguns termos, algumas palavras em inglês. E por esse motivo, eu vou continuar essas gravações aqui das nossas videoaulas, tá bom? Para ficar bem claro aqui o nosso conteúdo. Como eu já expliquei, vou manter as aulas presenciais e também essas aulas gravadas, tá bom? Para ajudar quem não pode ir para a escola e também para os alunos que frequentam a escola de forma presencial, também se tiver alguma dúvida para estar olhando essa aula aqui. O nosso módulo de hoje é o módulo 17. Tá bom? É um módulo muito curto, então vai ser bem breve aqui a nossa aula. Tem como temática aqui o seguinte: If the world were a village. If the world were a village. Olha o seguinte questionamento: se o mundo fosse uma vila ou vilarejo? Olha a pergunta aqui, ó. E se o mundo fosse uma vila ou vilarejo, como eu falei para vocês? Então temos aqui um texto supondo que a raça humana consiste em somente 6 pessoas, ou seja, 6 habitantes, tá bom? Então, olha o que temos aqui, ó. 100 people, 100 pessoas, our portrait. Então, vimos aqui que temos esse contexto, essa ideia, tá bom? De que o mundo tivesse somente 100 pessoas, tá bom? Aqui temos a divisão dessas 100 pessoas, tá bom? Vou ampliar aqui para vocês. Então temos aqui o seguinte: How many of us would be female? Quantas pessoas seriam mulheres ou seriam do sexo feminino? A segunda pergunta: How many would be male? E quantas pessoas seriam do sexo masculino? Então vamos tentar imaginar um mundo formado somente por 100 pessoas. Aqui tem algumas posições de quantos habitantes, de quantas pessoas seriam mulheres, seriam homens. Eu vou ler somente o último termo, tá bom? Para a gente entender. Então, primeiro seriam mulheres, homens, crianças, adultos, idosos, que falam chinês, que falam espanhol, que falam inglês, hindi, árabe, tá bom? Então, como é que vai se dar essa atividade? Como vocês podem perceber, aqui a gente tem um númerozinho ao lado, tá bom? Esse númerozinho é aleatório, tá bom? Então você vai colocar aqui, por exemplo, aqui temos 50. Então, em um mundo formado por 100 pessoas, aqui está dizendo que 50 são do sexo feminino e aqui 50 são do sexo masculino. Então, é um número aleatório. Imagine que você vai criar um mundo formado por 100 pessoas. Aí aqui você vai colocar o quantitativo de mulheres que você quer ir no seu mundo. E aqui o quantitativo de homens no seu mundo, de crianças, de adultos e assim sucessivamente, tá bom? Então você pode estar escolhendo o seu próprio número, a sua própria quantidade, tá bom? Então vamos fazer somente, já que eu falei que é uma ideia de um mundo formado por 100 pessoas, vocês vão colocar o número que você quiser, tá bom? Dependendo da tradução. Por exemplo, quantas mulheres você quer nesse mundo fictício? 50, 40, 30, tanto faz, tá bom? Ah, professor, se eu quero que tenha homem ou só mulher, então coloque o número total, por exemplo, de mulheres, 100 mulheres. Então o mundo é formado 100% por mulheres ou por homem, tá bom? Tanto faz. Vocês vão precisar traduzir para tá formando aí, constituindo o seu mundo fictício, tá bom? Como eu falei, o seu mundo que consiste aqui no quantitativo de 100 pessoas. Vamos ver alguns idiomas aqui que temos em inglês. Vamos lá. Primeiro idioma, português, que é português. Russian, russo. Japonês, tá bom? Vamos ler esses aqui que passaram. Chinese, chinês. Spanish, espanhol. English, inglês. Hindi, que é hindi, tá bom? O idioma lá da Índia. Então, como vocês podem perceber, temos aqui alguns idiomas, tá bom? E a palavra speak significa falar. Exemplo, se eu falo, por exemplo, I speak português, eu falo português. I speak Japanese, eu falo japonês. I speak English, eu falo inglês. Perfeito. Agora vamos passar aqui para a nossa página 110. Na página 110
temos o box gramatical e dentro desse box gramatical a gente vai aprender essa palavrinha, would, tá bom? Ela, para ficar bem fácil, eu vou resumir para vocês. O would, em português, equivale ao radical ria, tá bom? Exemplo, se eu acrescentar ria em gostar, temos gostaria. Se eu acrescentar ria em trabalhar, teremos trabalharia. Então, todos os verbos formados pelo radical trabalharia, faria, estudaria, comeria, passearia. Então, é isso que a gente vai estudar nesse momento, tá bom? O would é o nosso ria. Então, eu quero que vocês coloquem bem aqui, ó, ria. Olha o que está dizendo. O would é o passado, é a forma passada do will. É usado, a gente já estudou isso aqui, tá bom? É usado na forma o eu é usado no futuro, tá bom? Na forma do futuro. Então, would é a forma do eu. Lembrando que o eu, como está dizendo aqui, o eu é usado no futuro, usado para o tempo verbal futuro. E o would não é usado para o futuro, é usado para o passado. Temos um exemplo aqui, ó. Mila would buy a car if she had money. A Mila compraria, novamente, não esqueçam a tradução de would iria. Então, se aqui é buy é comprar. É comprar mais o radical iria, temos compraria. Ou seja, a tradução, Mila compraria um carro se ela tivesse money, se ela tivesse dinheiro. Então, o que a gente tem que entender dessa página 110? Na página 110, temos o radical iria, tá bom? Que se eu colocar ele em uma determinada frase, o verbo principal, como por exemplo aqui comprar, ele fica compraria, tá bom? Outra coisinha que a gente tem que entender que ele é usado no tempo passado, tá bom? Então temos duas informações ali. Ele significa o radical iria e ele é usado no tempo verbal passado. Agora temos aqui ó, alguns exemplos, tá bom? Usando would, como vocês podem perceber. Would. Eu vou traduzir somente alguns aqui. Would be. Se be é ser, então temos seria. Vamos pular um pouquinho, porque temos a repetição. Se speak é falar, juntamente com would, temos falaria. Se have, aqui abaixo. Se have é ter, junto com would, é teria. Muito bem. Então, é algo bem simples. Se tivermos o would, o próximo, aqui o verbo que fica pertinho, sempre ele fica do ladinho do verbo, tá bom? O verbo a gente vai ter que colocar o radical ria. Vamos aqui na nossa seção de exercícios de aplicação, temos aqui, já está respondido, devido a gente fazer somente uma atividade, tá bom? A gente vai fazer somente uma atividade nessa lição, no módulo 17. Primeira perguntinha, qual idioma que você fala? Aí você vai escrever bem aqui o idioma que você fala. Aí eu quero que vocês escrevam português, essa palavra português, tá bom? Em inglês, tá bom? Ou seja, vai ficar português. Aqui na questão 2 temos o seguinte, complete o quadro com a informação correta. Então já temos aqui a resposta, o primeiro espaço é China, a resposta é China. Se você não está conseguindo ver muito bem, eu estou falando para você, tá bom? Primeiro espaço, vou ampliar aqui, ó. Primeiro espaço é China, segundo espaço é Espanha, o terceiro espaço em branco é Brasil, quarto espaço em branco é Japão. Aqui ao lado, temos aqui, ó, primeiro espaço em branco inglês, segundo espaço em branco hindi, terceiro espaço em branco Bengali, que é um idioma, tá bom? Vou ampliar aqui para vocês. Bengali é um idioma. Quarto espaço agora é russo, tá bom? E o último espaço é japonês. Vamos aqui para a última coluna, é chinês. O segundo espaço é espanhol. Terceiro espaço americano, egípcio. Agora o quinto espaço brasileiro. O último espaço russo, tá bom? Então só para a gente se situar aqui nessa tabelinha, temos a coluna dos países, a coluna dos idiomas e a coluna da nacionalidade, tá bom? Então temos esse exercício aí com essas três categorias: país, idioma, nacionalidade. Agora em inglês, country significa país, language, idioma, nationality, que significa nacionalidade.
Agora vamos aqui para a página 114, temos a continuação do exercício de aplicação aqui na questão 3. Vamos lá. Na letra A, temos aqui, ó. Aqui são respostas em português. Nessa linha você vai colocar a resposta em português. Então a letra A está dizendo aqui, ó. O que você faria se você esquecesse o seu dever de casa? Aí coloca bem aqui o que você faria se você esquecesse a sua tarefa. A letra B. O que você faria se alguém lhe servisse uma comida que você não gosta? Então, você faria o quê? Não comeria ou comeria, tá bom? A letra C são perguntas que você vai colocar aqui respostas pessoais, tá bom? A letra C. O que você faria se você recebesse, se você ganhasse muito dinheiro? Então a pergunta é a seguinte: o que você faria se você ganhasse muito dinheiro? Você vai colocar bem aqui. E a última, o que você faria se você tivesse que cozinhar para o seu melhor amigo? Então a pergunta é: qual prato que você faria se você fosse cozinhar para o seu melhor amigo? Escreve bem aqui. Aqui no dever de casa temos a resposta da questão 4, que é a letra D. Aqui na questão 5 é uma perguntinha pessoal, tá bom? A perguntinha é o seguinte: o que você faria se você fosse o presidente do Brasil? Aí você vai colocar bem aqui, ó. O que você faria se você fosse o presidente? Aí continuando a pergunta: como você ajudaria as pessoas? Nessa questão, gente, eu quero uma resposta bem longa. Eu quero que vocês façam, na verdade, um texto escrevendo o que você faria se você fosse presidente. Aí vocês vão estar colocando o que você faria, o que vocês fariam, no caso, para ajudar a população, tá bom? Eu não quero uma linha só, tá bom? Eu quero um texto que contenha pelo menos 5 linhas, tá bom? Então esse texto eu quero no mínimo 5 linhas.